Eclesiastes 5, de 1 a 7. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. A religião é um fenômeno universal. Não existe uma cultura, um povo que não tenha algum tipo de religião, seja ela qual for. Porque, na verdade, o homem, no mais profundo do seu ser, é um ser religioso. Não adianta, isso é inescapável. Ele é determinado, e aqui nós entramos na religião bíblica, que essas outras religiões, que se encontram em todas as culturas, todos os povos, não passam de parcas visões da verdadeira religião que temos revelada na Escritura Sagrada. Ele é determinado, o homem, por seu relacionamento com Deus. A religião não é uma parte separada da vida das pessoas, mas sim envolve e abarca a sua existência de forma integral, inteira. A religião bíblica é o relacionamento da aliança inevitável entre Deus como o Senhor e o homem como portador da sua imagem. Essa relação com Deus, homem, Deus, e essa relação de aliança, de pacto, como nós vemos desde o começo da Bíblia, Deus fez um pacto com Adão. Ele caiu. Então Deus realizou um outro pacto, um pacto agora baseado na graça, e esses pactos vão sendo ratificados com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, e por último, e fechando todos e cumprindo a todos o pacto da nova aliança, profetizado nas Escrituras do Antigo Testamento e cumprido no Novo Testamento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, essa relação parte da outra relação básica entre Criador e criatura. Você, já como criatura, não pensemos nem já no homem como filho de Deus, que depende então de uma relação mais profunda. Mas você, como foi criado, já está numa relação com Deus. Nós costumamos, na nossa evangelização, muitas vezes dizer assim para a pessoa: você deve ter uma relação com Deus, você precisa se relacionar com Deus. Na verdade, isso está errado, porque o homem, como criatura, do fato de ter nascido, já tem uma relação com Deus, ele possui uma relação com Deus. Ele não reconhece o Deus verdadeiro, ele não adora o Deus verdadeiro, ele não se relaciona com Deus verdadeiramente através
do mediador verdadeiro, mas ele já tem uma relação com Deus e será cobrado por essa relação, desde Gênesis, especialmente o livro de Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo descreve muito bem. Deus se deu a conhecer na criação. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, nós estamos numa relação. E essa relação de Deus conosco, nós percebemos na Escritura, sempre é uma relação onde o próprio Deus vem ao nosso encontro. E este relacionamento com Deus se estende à vida como um todo, de uma maneira integral. O pregador, ou o Eclesiastes, ele reconheceu que a vida debaixo do sol, se você tem nos acompanhado aqui desde o começo das exposições no livro de Eclesiastes, começamos lá no capítulo 1, você deve estar familiarizado com alguma linguagem desse livro, ou você que conhece, lê a Bíblia, também reconhecerá essa linguagem da qual estou falando, a vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol. O pregador, o Eclesiastes aqui, reconheceu que a vida debaixo do sol, com suas buscas por sentido, por significado, como nós passamos pelo capítulo 1, do verso 2, até o capítulo 2, verso 23, é um completo vazio e absurdo. As buscas dos homens por sentido, por significado, nas coisas debaixo do sol, nas coisas que os olhos podem enxergar, que as mãos podem tocar. Achar que tudo isso dará sentido e significado. O dinheiro que nós ganhamos, o trabalho, embora tenha o seu significado, é relativo, porque eles passam. Nós precisamos de algo que seja absoluto, algo que encha os nossos olhos e encha o nosso coração também. Buscar debaixo do sol, ou seja, neste mundo, sentido e significado traz vazio e leva a experimentar o absurdo. Mas isso considerado à luz da vida que Deus nos concede, segundo está no capítulo 2, verso 24 e 26. Então, isso faz sentido. À luz da soberania e da providência de Deus, como está no capítulo 3, de 1 a 15, quando fala do tempo e da providência de Deus e da maneira como Deus dirige e conduz a história. Depois, ele discorreu sobre as tragédias da vida perpetrada pela injustiça, pela política ou a má política, o egoísmo, a solidão. É claro que nós vimos que Deus minimiza essas tragédias, nos dando algumas coisas, algumas alegrias, tais como, por exemplo, a possibilidade de ter pessoas junto conosco. Melhor é serem dois do que um, porque quando um cair, o outro o ajudará a levantar. Melhor é serem dois do que um, porque se você está passando por um momento de frio, de geada, você tem alguém com quem se abraçar. Melhor é serem dois do que um, porque se você tropeçar, alguém vai te ajudar. Então, é uma maneira de Deus mitigar um pouco do sofrimento, de minimizar um pouco o sofrimento, nos dando, por exemplo, as condições para a gente caminhar sozinho na vida debaixo do sol, ou com um companheiro, com uma companheira, ou com companheiros debaixo do sol. Essa semana, a maioria dos irmãos caminharam conosco, ou de fato indo à nossa casa, ou ligando, ou através desses meios de comunicação, dos momentos de dificuldade que nós vivemos lá na nossa família. E foi tão mais fácil de suportar certas coisas quando irmãos ou companheiros, irmãos da igreja ligaram, irmãos da igreja foram até lá, ou irmãos bateram no ombro dizendo: estou aqui, conte com as nossas orações. O Coelé, ou o pregador, já certamente falou sobre isso aqui. Há alegrias, há tristezas neste mundo, mas também há alegrias. Mas certamente ele já disse também que a alegria maior está no Criador.
as amizades falharão, o companheirismo nem sempre estará presente, porque exatamente os homens, nós somos limitados. Mas há um que o Coelé, de vez em quando, o pregador de vez em quando aponta, nos dá algumas dicas sobre, de fato, aquele que pode preencher e trazer alegria plena e verdadeira ao nosso coração. Como os crentes devem se aproximar de Deus? Depois de ter falado de tanta coisa, chegamos no capítulo 5, e o tema dele agora é religião, como você pode perceber. A leitura do capítulo 5, de 1 a 7. Ele ainda não tinha falado de uma maneira tão apropriada e tão minuciosa sobre Deus, sobre a relação com Deus. É agora no capítulo 5, como os crentes devem se aproximar dele. Mas o olhar observador do Eclesiastes, do pregador, vai além das meras formas que os religiosos e crentes judeus estavam acostumados a praticar. Ele criticou esse texto aqui que nós temos diante dos nossos olhos, que lemos nessa noite, é sem dúvida também uma crítica ao tipo de religião que muitas vezes era praticada em Israel, e que nós poderíamos dizer que, sem sombra de dúvida, também praticada hoje, nos nossos dias, e que talvez nós mesmos que estamos aqui nessa noite nutramos, acariciamos no nosso coração um tipo de relação com Deus, um tipo de divindade que não é o Deus da Bíblia, que não é a religião, que não faz parte da religião bíblica. Ele criticou o estilo de vida das pessoas do seu tempo. Agora é hora de avaliar a prática religiosa do seu tempo. Ele olhou a busca de muita gente atrás dos prazeres, atrás do dinheiro, atrás das realizações. Ele criticou a injustiça, ele criticou o egoísmo, ele criticou tantas coisas na vida debaixo do sol. Agora o seu olhar penetrante, o seu olhar vasculhador, ele para num âmbito da vida que dirige todas as outras relações, que é a religião. O ser humano é religioso por natureza, como a gente afirmou no começo. Agora é hora de avaliar a prática religiosa do seu tempo. Coelé faz isso e denunciar os erros presentes no culto. Uma religião decaída, apodrecida, precisava de fato das farpas de uma crítica ferina, e ele faz isso. Não faltava religiosidade no seu tempo, nunca faltou religião, ou religiosidade pelo menos. Às vezes tivemos muito pouco em alguns momentos de religião verdadeira, bíblica, assim como também no nosso tempo. Uma religião misturada com paganismo sempre foi um grande desafio para o povo de Deus. Misturas, sínteses, ou seja, vamos juntar aqui. Tem coisa tão boa nesse mundo, na cultura, a gente vai atrair mais as pessoas. A gente vai atrair mais as pessoas. Então, os jovens hoje precisam de algumas coisas, senão eles não vão para a igreja. A gente precisa de condescender, a gente precisa de abrir a guarda. A gente, para atrair alguns grupos assim, ou estes ou aqueles, a gente precisa parar com esse negócio de pregação. E as pessoas não suportam mais isso. Vamos fazer teatro, vamos brincar com o pessoal. Vamos assim entreter a turma, porque aí eles vão gostar de religião. O pessoal não gosta de religião porque que negócio de cantar hino antigo, ao Deus de Abraão, ninguém gosta mais disso. Vamos fazer um rap, uma coisa assim, nada contra o ritmo, mas assim, vamos, sabe? O desafio do Eclesiastes, o desafio do Coelé, que é a palavra que é usada no original para o pregador ou o Eclesiastes, é este: de olhar para o templo, para a casa de Deus e ver aquele tanto de gente. Não faltava gente. Esse é um tempo que ele viveu, Salomão, de auge religioso. Todo mundo ia para a igreja, era uma nação religiosa.
e que praticava a sua religião, porque religiosa sempre está presente, a religião sempre presente, mas de prática, de envolvimento com o culto. O texto, diante dos nossos olhos, tem uma forma única, tem uma unidade, o tema, como já falei, muito claro, e talvez a gente pudesse dizer que aqui Salomão está falando sobre a religião verdadeira, em contraste com a religião falsa. Mas é muito comum o fato de que muitas vezes a religião verdadeira está cercada de religiosidade espúria, falsificada. A passagem está estruturada em 3 ou 4 partes, 3 partes e uma pequena conclusão. Primeiro, o verso 1: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Aqui, o pregador está falando, perceba bem, da atitude correta do adorador no culto. Verso 1. Depois, verso 2 e verso 3, veja, aqui o pregador fala das palavras apropriadas do adorador no culto. Acho que vale a pena repetir, olha aí. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Agora, ele traz entre os versos 4 e 6, as promessas do adorador durante o culto. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faças culpado. E aí ele conclui, no verso 7, uma frase sobre, na multidão dos sonhos há vaidade, há absurdidade, há coisas vãs. Assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Então é uma estrutura bem feitinha, bem clara dentro desse texto. Como nós podemos agora discernir, segundo aqui o pregador, a verdadeira religião da falsa? Anote aí, então, que ouvir a Deus é mais importante do que sacrificar. Verso 1: guarda o teu pé, ou guarda o pé. É claro que essa é uma figura de linguagem, não é para que ninguém literalmente guarde o pé. Como é que seria isso? Você tinha que entrar, é o templo de Jerusalém. Como é que é guardar o pé? É claro que é uma figura para dizer simplesmente o seguinte: preste atenção, cuidado. Cuidado. Se você pensou em ir para o culto, diz Salomão, se você está indo para o culto, e essa era a obrigação de todo crente judeu, o crente do Antigo Testamento, tinha as festas, nas festas os cultos, pelo menos 4 festas as mais importantes, e mesmo assim ele poderia, se quisesse, todos os dias ir para o templo, para oferecer algum sacrifício de ações de graça. Um dia especial no ano, esse ninguém podia faltar, que era o dia da expiação, o famoso Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação do pecado. Então, era algo praticado. Então guarda o teu pé, guarda o pé, preste muita atenção, porque com muita facilidade nós podemos, ele diz, tornar essa prática como algo completamente mecânico. Preste bastante atenção. A casa de Deus é uma referência aqui ao templo de Jerusalém, o templo que foi
primeiro idealizado por Davi, o rei Davi. Ele quis construir a casa, mas Deus disse para ele: você não pode construir, você é um homem de muitas guerras, muitas lutas, muito sangue, seu filho vai construir. Mas ele ajuntou tesouros, madeira, as coisas, os materiais necessários para a construção do templo. E foi Salomão que construiu esse templo, por volta do ano 950, 900 antes de Cristo. Mas o templo, que era majestoso, maravilhoso, foram usados os melhores materiais do mundo daquela época para ser construído, os melhores artistas. Foi tudo muito feito com esmero, com dedicação, obedecendo aos princípios todos ordenados por Deus. Depois, por causa do pecado, como um castigo, como uma disciplina ao povo de Deus, esse templo foi destruído por volta de 585, 587 antes de Cristo. 500 anos depois, 600 anos depois que ele fora construído. E foi reconstruído 70 anos depois, por volta de 537, 535 antes de Cristo. E novamente foi destruído por volta do ano 167 antes de Cristo. E foi reconstruído por Herodes o Grande por volta de 60 antes de Cristo. E Herodes, para fazer uma média, como ele não era um judeu, um idumeu, na verdade um descendente de Esaú, ele reconstruiu esse templo e o tornou mais majestoso ainda do que o templo de Salomão. Inclusive a réplica do templo hoje, que construíram em São Paulo, de Salomão, na verdade não é a réplica do templo de Salomão. Até isso eles erraram na teologia, né? E erraram também na própria, não é o templo de Herodes que ele reconstruiu, né? Erro de tudo quanto é jeito, até a referência histórica eles erraram, porque teologicamente completamente equivocado também. A casa de Deus é esse templo, e que hoje está completamente destruído, está em cima, no lugar onde era o templo de Jerusalém, há uma mesquita, né? E essa é a grande questão e a grande paixão dos judeus. É exatamente um templo de outra religião está erigido no lugar que era o templo. E há tanto judeus como cristãos que pensam que esse templo será reconstruído lá em Jerusalém, né? E nos nossos dias alguém está orgulhoso porque antes do templo ser reconstruído em Jerusalém, eles construíram um templo em São Paulo, né? Coisas da megalomania de alguns evangélicos brasileiros. Os sacrifícios eram o principal meio pelo qual o povo de Deus iria declarar a sua total dependência de Deus. O que se fazia no templo? Sacrifícios. Naquele tempo, se fazia no templo sacrifícios. A grande pergunta era: como Deus poderia aceitar o pecador? Como é possível estar de pé diante de Deus, de um Deus santo, justo, um Deus que não aceita o pecado na sua presença, um Deus que de fato age na vida das pessoas e exige santidade? A sua lei é exatamente o padrão através do qual as pessoas são julgadas e serão julgadas. O que fazer diante de um Deus santo? Aí entra exatamente o sacrifício. Uma pessoa não poderia se aproximar de Deus sem um sacrifício. O sacrifício, então, ele tinha um aspecto vicário, ou seja, substitutivo, para que Deus não fulminasse o adorador com a sua ira, aquele que se aproximava do templo com a sua ira, com a sua santidade, porque ele é um pecador, e ele estava diante de um Deus santo. Então, o que era necessário? Uma vítima inocente. Levíticos, e depois o próprio livro de Hebreus, no Novo Testamento, falando agora do sangue de Cristo, diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. O sangue era derramado, o pecador
punha a mão sobre a cabeça do animal, confessando os seus pecados. O sacerdote imolava, cortava o pescoço do animal. O sangue era jorrado. Ele aspergia aquele sangue sobre a arca da aliança, no propiciatório. Os querubins da glória, representando ali o próprio Deus, olhavam para dentro da arca da aliança. A lei de Deus, cópia da lei, estava lá dentro. E em cima o propiciatório, dizendo: a lei foi quebrada. Como é que o pecador pode resolver o problema do pecado? Pelo sangue. O sangue é a vida. Portanto, a vida foi entregue de uma vítima inocente no lugar de um pecador. Mas tudo aquilo não passava de uma simbologia, de uma sombra acerca daquele que viria depois. O sacrifício era o principal meio pelo qual o povo de Deus iria declarar a sua total dependência de Deus, e era também a maneira em que o próprio Deus poderia aceitá-los. Não havia outra possibilidade. O texto diz que ouvir é melhor do que sacrificar. Jesus também falou isso para os fariseus lá no tempo dele, no Novo Testamento. Ou seja, se o requisito essencial para um homem ser aceito por Deus naquele tempo era o sacrifício lá no templo, o requisito essencial para que o sacrifício fosse aceito era que o crente, em primeiro lugar, antes de sacrificar, ele ouvisse. E ouvir aqui é no sentido de obedecer. O que havia de errado, segundo o pregador, o que estava errado, é que aquele sacrifício não era acompanhado de obediência. Não que estava descartado o sacrifício era a maneira, a única forma em que, na verdade, o pecador poderia encontrar Deus, o seu perdão. Mas uma mera religiosidade, uma religião automática, uma religiosidade que simplesmente chegava lá, apresentava um sacrifício, mas o coração não estava dedicado a Deus, não havia intenção de ouvir a Deus, tornou-se algo meramente mecânico. O Coelho diz: é melhor ouvir, obedecer do que sacrificar. Deus não aceita tal sacrifício. Sacrifícios agradáveis a Deus é um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Se Deus quisesse sacrifícios simplesmente mecânicos, algo feito, Ele certamente o receberia. Mas não é assim. O sacrifício que Deus aceita, antes de tudo, antes do próprio sacrifício propriamente do templo, era um coração compungido, um coração contrito, um coração quebrantado diante de Deus, disposto a ouvir e a obedecer. Esse era o problema. Essa é a denúncia do pregador aqui no livro de Eclesiastes, nesse verso 1. Não adianta essa coisa de lá para cá, ir e voltar, sacrificar, fazer, não adianta esse frenesi todo. Não faz sentido algum. Não adianta ir de um lado para o outro, ir para o templo, voltar do templo, voltar de novo, não adianta isso. Se não houver uma atitude diferente no coração. Deus se cansa dessa religiosidade vazia, dessa coisa automática. Vou para o templo, saio do templo, volto, não penso. E alguns saem, não prestem atenção em absolutamente nada, vão para casa sem ter pensado sequer no que ouviram, nem sequer na verdade ouviram, estavam de corpo presente simplesmente. A mente estava na segunda, na terça, nas dívidas, nos compromissos e nada. Ir e vir, sacrifício. Por isso ele diz: olha, preste atenção, cuidado,
guarda o teu pé. Segundo lugar, como é que diferenciamos uma religião verdadeira de uma falsa? Refletir antes de falar com Deus é mais apropriado do que palavras vãs. Não te precipites, diz o texto, em falar coisa alguma. Não te precipites. Literalmente, essa expressão na língua hebraica significa: conta as suas palavras. Conta as suas palavras. Como se estivesse refletindo. Não te precipites. Olha, conta. Preste muita atenção no que você vai falar com Deus. Preste atenção nas suas orações. Conta bem. Reflita sobre elas. Não é a quantidade. Deus não se impressiona com a sua verborragia, com as suas palavras bonitas. Não, Deus não se impressiona com isso. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, no capítulo 6, quando falava sobre oração. Cuidado com essas palavras, essas vãs repetições, essas coisas repetidas. Isso os pagãos pensam que é pelo muito falar que sereis ouvidos. Mas tu, porém, entra no teu quarto e fechada a porta. Cuidado com esse negócio de ficar anunciando para todo mundo: eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço isso. A gente gosta de anunciar isso. Toma cuidado. Não te precipites. A razão, Ele nos dá a razão aqui. Porque Deus está nos céus e tu na terra. O que Ele quer dizer com isso? Deus está no céu e tu na terra. Há aqui um contraste muito, muito claro, né? Ele quer contrastar Deus com o homem. Deus é imenso. Deus está nos céus. E o homem e tu na terra. Percebe? Céu, lá em cima, transcendente. Não é brincadeira. Deus é o supremo ser do universo. Sempre que essa palavra Deus e fala dos céus, ele está querendo mostrar a absoluta distinção deste ser que é Deus. Ele é o absoluto. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Tome cuidado. Ele não é uma divindadezinha dessa pagã, a respeito das quais vocês estão acostumados, aí essas religiões procuram manipular. Não é o Deus dos edomitas, dos cananitas, dos cananeus, dos idumeus, não. Esses deuses dos montes, dos altos, esses deuses que vocês estão acostumados, não. Deus está nos céus. Ele é grande, Ele é imenso. Ele é todo poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, conhece tudo, conhece o coração, Ele é o todo, tem poder para todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares. Deus está nos céus. Quando diz céus, não está falando de um local, está falando desse ser absoluto que é tão distinto de nós, tão distinto da criatura, mas ao mesmo tempo também tem a capacidade de se relacionar com o abatido, com o contrito de coração. Olha o que o profeta Isaías diz de Deus, capítulo 40, só um pedacinho aqui para você ver como os servos de Deus do passado, e essa é a razão pela qual eles têm uma clara consciência da sua pecaminosidade. Capítulo 40, verso 12 em diante.
Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade o juiz da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nem uma só vem a faltar. Esse é Deus. Em terceiro lugar, cumprir os compromissos com Deus, pois Ele conhece as suas intenções. Verso 4 de Eclesiastes, capítulo 5, 4 a 6. Ele fala sobre votos. A prática dos votos entre o povo de Deus no Antigo Testamento era muito comum. Nós vemos isso estabelecido em Números capítulo 30, a partir do verso 3. No Novo Testamento nós vemos o próprio apóstolo Paulo fazendo voto a Deus. Mas o que é sempre muito recomendado ao povo de Deus é que o povo de Deus deveria tomar muito cuidado com os votos. Voto é uma espécie de compromisso que fazemos com Deus, diante de um chamado de Deus. De fato, Deus espera que nós nos comprometamos com Ele. O cristianismo não é uma religião do tipo laissez-faire, faça o que você quiser. Não é o tipo de religião que você não tem compromisso nenhum. Você tem compromisso, sem dúvida. Então, há o lugar dos votos e certamente dos compromissos. Deveria se tomar muito cuidado com votos precipitados, e particularmente é isso que ele está criticando, porque a religião estava sendo movida por votos precipitados, votos em que o adorador que chegava e votava ou fazia um compromisso, ele saía sem dúvida de lá com a clara decisão de não os cumprir, para depois dizer, não, foi inadvertência, porque a prática era o seguinte: prometia-se alguma coisa no momento lá da necessidade, especialmente no momento da necessidade. Isso não é novo, né? Você está lá apertado, aí o cara vai, Deus, se você fizer isso para mim, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou entregar o dízimo agora, e vai ser 11%, ou 20%, ou 50%, sei lá, vou dar uma oferta. E lá no templo de Jerusalém tinha um mensageiro, o texto diz, que poderia ser o próprio sacerdote, porque a promessa era feita, o voto para o sacerdote. Prometo dar 20% do que eu colher, então aí o próprio sacerdote, ou o mensageiro do sacerdote ia lá cobrar. Não, diz que foi inadvertência, foi um erro, foi um erro de cálculo.
faz isso não. Nossa, que besteira que eu fiz, me comprometi e não vou poder. O texto diz que Deus conhece o seu coração desde o momento em que você fez. Devia-se tomar cuidado dos votos proibidos pela própria lei de Deus. Por exemplo, você jamais poderia oferecer um sacrifício, ou fazer um voto, ou prometer alguma coisa, um tipo de sacrifício que envolvesse vida humana. Era proibido pela lei, pelas leis do voto, leis dos compromissos. Mas em alguns momentos em Israel, que a religião estava tão baixa, o nível estava tão baixo, nós temos, por exemplo, no livro dos Juízes, capítulo 11, o voto de Jefté. Errado, né? Ele prometeu, ele fez um voto que a primeira pessoa que chegasse lá na porta, ele entregaria como um sacrifício ao Senhor. Primeira coisa, estava errado, pessoas não podiam ser sacrificadas. Segundo lugar, de uma maneira inadvertida, de uma maneira banal. E quem apareceu lá na porta? A filha dele. E ele então, desconhecedor da lei de Deus, né? A lei de Deus no tempo dos juízes não valia muito. Cada um, né? Este é o refrão que tem lá a partir do capítulo 12, 13. Cada um fazia o que estava no coração. Parece novela, né? Faça o que está no seu coração, meu filho. O tempo do juízo era um tempo assim. Você quer largar seu esposo? Então larga o seu coração. Você quer passar lá para o seu coração, manda. Tempo dos juízes. Aí esse judeu fez isso, né? Comprometeu em sacrificar a primeira pessoa, e a primeira pessoa que apareceu era a própria filha. Às vezes, alguns votos na Bíblia parecem uma tentativa de barganha. Quando as pessoas não têm uma visão muito clara de quem Deus é, não essa visão do profeta Isaías no capítulo 40, este Deus majestoso, este Deus que está nos céus, que é soberano, que reina sobre tudo, a gente pensa que pode negociar com Ele, como talvez fez Jacó, né? Lá em Gênesis capítulo 30, 32, naquele momento em que ele está fugindo do irmão. Primeiro ele já está fugindo do irmão porque não é boa, bisca, né? Como diz já enganou todo mundo e tal, e vai fugindo, e aí desesperado ele faz um compromisso, um voto. Se Deus me abençoar, em tudo que eu fizer, me der condições de voltar, tudo bem, eu vou pagar o dízimo de tudo que eu ganhar, né? Se Deus me der, então eu vou fazer. Se Deus não me der, então eu estou desobrigado de fazer. Tipo assim, uma aliança em que Deus está lá, eu estou aqui, dois soberanos. Como se a criatura, um caco de barro, uma cabeça de fósforo riscada, que é o que nós somos, nada, somos nada, pudesse chegar diante do Deus soberano e dizer assim: olha aqui, se o Senhor der, então eu também vou fazer. Tratando como igual a Deus, uma espécie de barganha com Deus. O que está por trás desses versos é exatamente isso. Algumas palavras aqui impressionantes. Note aí no texto para você ver, capítulo 5, então, olha aqui, verso 3: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Depois, verso 5, 6: não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus, porque razão será de Deus por causa da tua palavra. Comecinho do verso 7: porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Parece que a denúncia do pregador é exatamente essa, de que tanto trabalho,
tantos sonhos, tantas coisas, fantasias na cabeça, fantasiando uma relação com Deus, uma relação de troca. Deus me dá, eu dou de volta. Se Deus não me der, eu então estou desobrigado. Mas este não é o Deus da Bíblia. É por isso que ele diz: Deus está nos céus. Como dizendo, ele é soberano, ele exige, como diz na parábola, tudo. Depois que eu fizer tudo o que Deus exige, eu ainda posso me considerar um servo inútil, porque eu não fiz nada mais, nada menos além daquilo que estava estabelecido. Se você conseguir fazer além do que Deus diz, então você pode se orgulhar. Mas em sã consciência, aqui ninguém de fato pode dizer que faz nem 1/10 do que Deus estipula em sua palavra. E por último, temer a Deus é essencial para nos livrar das frivolidades religiosas. O culto pagão era cheio de fantasias, de misticismo. O verso 7 aponta para isso, de sonhos, né? Trabalhos, sonhos, misticismos, fantasias. É o que muitas vezes nós estamos envolvidos no nosso tempo. A religião dos nossos dias é uma religião de fantasias. A religião do nosso tempo é uma religião que imagina coisas vãs e pratica essas coisas vãs. Um sonha num negócio e conta para o outro, dizendo: ó, Deus me falou. Deus está falando comigo. E pior que muitas pessoas ouvem e vão atrás. E as pessoas estão cada vez mais sofrendo por causa disso. A nossa relação com Deus, diz o pregador, é uma relação de temor sóbrio, respeitoso, reverente. Ele diz assim: tu teme a Deus. Os muitos sonhos, as muitas palavras são vãs. Esquece isso, essas frivolidades, essas besteiras, essas fantasias que muitas vezes nós vemos por aí. Não vá nisso. Teme a Deus. O temor de Deus produz reverência. Aliás, o temor de Deus é um temor reverente. Aqui o sentido não é medo. Muitas vezes sim, porque Ele é o Todo-Poderoso, mas é um temor de reverência, é um temor de Deus. Você não pode separar essas três palavrinhas. Na língua hebraica é uma só: temor de Deus. Se pegar só temor, está errado. De Deus também. É o temor de Deus. É o temor que Deus produz de uma relação que nós temos com Ele. Qual é a religião falsa? É a religião de fachada, né? É a religião que diz: sacrifica, porque é melhor que ouvir e obedecer. Deus aceitará os nossos sacrifícios, o nosso culto, independente do que nós somos, do que nós ouvimos ou obedecemos. Essa é a religião falsa. É a religião de manipulação. Essa é a religião falsa, que tenta manipular Deus, tenta fazer barganha com Deus. É o falar sem conhecer, sem saber. É a religião falsa, é aquela que trata Deus de maneira frívola, que promete, fala, diz muito, mas não faz, não cumpre. É a religião irreverente, que às vezes quer tratar a Deus de uma maneira tão íntima, mas age sem temor. Essa é a religião falsa. O culto que agrada a Deus, segundo a Escritura, está lá em João capítulo 4, 23 e 24. É em espírito e em verdade. É em espírito.
porque deve ser mediante a ação do Espírito Santo. E também, se é pelo Espírito ou no Espírito, é feito de maneira espiritual. Aquelas práticas do Antigo Testamento, dos sacrifícios, dos objetos do altar, da Arca da Aliança, daqueles objetos que se usavam no culto, passaram. Por isso que é uma grande tolice querer hoje fazer réplicas do templo de Salomão. Grande coisa, gastou dinheiro à toa. Pior, de pessoas que na sua ignorância foram fiéis. Práticas que nós estamos vendo nos nossos dias de pessoas que estão fazendo campanhas, utilizando objetos, remetendo ao culto do Antigo Testamento. Jesus disse que o culto agora é espiritual, porque é pelo Espírito. A gente não precisa de arca aqui mais, não precisa de candelabros, não precisamos disso mais. Tudo aquilo representava alguma coisa que foi cumprida em Cristo. Por isso que a teologia reformada do culto diz que o culto cristão verdadeiro possui simplicidade. O que eles queriam dizer com isso? Não tem essa parafernália toda. Tem os elementos que o próprio Novo Testamento destaca: a pregação da palavra, o cântico de hinos e de músicas cristãs, a ceia do Senhor, tem a oração. É isso. Qualquer outra coisa é fugir deste caráter espiritual do culto. Ele é em verdade, porque é mediado pela palavra de Deus. Não é de acordo com a minha imaginação. Olha, eu acho que isso dá certo, vamos fazer. Tenho a impressão que algumas igrejas no nosso Brasil, elas têm isso assim: olha, o que a gente vai inventar agora para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas possam. Vamos fazer aqui uma novena evangélica, ou seja, vamos fazer aqui uma campanha dos 7 dias. Se você faltar um dia, Deus não vai te abençoar, entendeu? Tem que ser 70 dias em sequência, senão Deus não te abençoa. É barganha. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a gente ora e Deus responde conforme a sua vontade. A religião cristã é a religião da graça e não do mérito. Por trás desse texto há uma prática que é exatamente a denúncia do pregador aqui. A religião do mérito, a religião mágica, que acha que pode manipular Deus, a religião da barganha, do misticismo. Nós não cremos em karma, nós não cremos, irmãos, em méritos. Meritocracia é para o trabalho, para as coisas aí, a pessoa, para a igreja, para o povo de Deus, não. Salvação é de graça. Cristo Jesus veio. Quem de fato cumpriu tudo isso que o Coelé, que o pregador está estabelecendo aqui, quem de fato ouviu e obedeceu, como está no verso 1, perfeitamente, foi só Jesus Cristo. Ele cumpriu por nós. Nós nunca o fazemos perfeitamente. A sua vida foi uma vida de obediência. E é por isso que nós temos que correr para Cristo, de crer no Evangelho, porque crendo no Evangelho nós somos libertados das nossas culpas, dos nossos pecados. É a graça de Deus, concedida por Cristo, que traz uma religião verdadeira. Qualquer tipo de relação com Deus que pensa numa troca, numa barganha, eu dou, então Deus me dá, o Deus me dá, eu dou de volta. Em qualquer âmbito, pense nisso, em oração ou em qualquer coisa, é uma religião espúria, falsa.
A religião verdadeira é mediada por Cristo Jesus, é pela graça de Deus. Todas as bênçãos que nós podemos receber neste mundo já estão, na verdade, garantidas pelo que Cristo fez. Você não recebe uma gota de água sequer, você não recebe nada neste mundo, senão por causa de Cristo Jesus, que viveu 33 anos sobre a face da terra, obedecendo cada mandamento de Deus, por mim e por você. Essa é a religião da Bíblia, é a religião do pacto, que o Deus soberano, agora sim, veio ao nosso encontro. Essa é a graça de Deus.